Graça e paz, povo de Deus, bom dia. O projeto é Jesus na Rua, este é o Diário da Fé. Estamos no nosso segundo ano, o livro para meditação é Mateus capítulo 21, versículo 15, e tem algumas particularidades nesse livro que é interessante saber. Vamos relembrar aqui. Mateus foi escrito por Mateus, que também é chamado de Levi, no ano de 65 ou 67 depois de Cristo. Isso já estava pertinho de Paulo ser decapitado em Roma. E uma outra característica desse livro que é interessante, meus amados irmãos, é que este evangelho apresenta Jesus Cristo como rei. E ele conta aquela história dos 3 reis magos. Então, é o único evangelho que conta a história dos 3 reis magos que vieram homenagear ao rei dos judeus, que é Jesus Cristo. Então, ele trata Jesus Cristo como rei dos judeus. Diferente dos outros evangelhos, que vão tratar Jesus Cristo de 3 formas diferentes, apesar dos evangelhos serem sinóticos. O que é que significa isso? Significa que eles concordam, um complementa o outro. Amém, meus amados irmãos? Amém. E no versículo 15, diz assim: no versículo 15 diz assim: mas quando os chefes da sinagoga e os mestres da lei viram as crianças, maravilharam-se, e as palavras e as coisas maravilhosas que Jesus Cristo fazia, e as crianças gritando: Hosana, Hosana, ao filho de Davi, ficaram indignados. E eles, nesse instante, meus amados irmãos, aqui nós já estamos no capítulo 21, Jesus Cristo é morto. No versículo 25, 26, 27, 28, conta a morte, narra a morte de Jesus Cristo, então ele já está para ser morto. Agora, no versículo 13 deste mesmo capítulo 21, tem uma sequência de situações, de palavras que são maravilhosas. E no 13 diz assim: e lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. E tem uma profecia, meus amados irmãos, que diz que o zelo pela casa de meu pai me levará à morte. É esta passagem, meus amados irmãos, que trata desse zelo de Jesus Cristo, chamando as autoridades israelenses de covil de salteadores, que eles estavam transformando. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele, de Jesus, no templo, e ele os curou. E
aquilo que Jesus estava fazendo, meus amados irmãos, indignava cada vez mais os mestres da lei, os fariseus e os escribas e os chefes dos sacerdotes que estavam naquele turno, que era Gamaliel e aquela turma dele lá. E lhe perguntaram: não estais ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, suscitastes o verdadeiro louvor? Eles ainda se indignaram mais, meus irmãos. E no 17 eles dizem assim: e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Muito bem, meus amados irmãos. Isso aqui era no sábado, e Jesus Cristo, quando volta de Betânia, na segunda-feira, é aquela passagem dele ter amaldiçoado ou falado mal contra aquela figueira. Aquela semana, meus amados irmãos, na sexta-feira, Jesus Cristo foi morto. Agora, uma pergunta que não quer calar, meus amados irmãos. Este homem viveu, profetizou, pregou a palavra, ele operava nos 5 dons ministeriais que são mestre, pastor, apóstolo, profeta e mestre, pastor, apóstolo, profeta, e agora me ocorreu o segundo, o quinto, e ele operava nesses 5 dons, meus amados irmãos. E evangelista. Ele operava nesses 5 dons. Aí a pergunta que não quer calar, meu amado irmão e minha amada irmã, é: o que você está fazendo com o dom que Deus lhe deu? Esse calado eu ouvi na igreja também esses dias para trás. As pessoas não têm noção do que está acontecendo com elas, porque elas estão agindo como se fosse uma coisa comum. Nós não somos desse mundo, meus amados irmãos. Nós somos embaixadores. E um embaixador, ele não se deixa levar pelos problemas deste estado, deste país chamado Terra. Nós devemos pregar, trazer as notícias do reino de Deus, as boas notícias, vou usar uma linguagem bem antiga, notícias alviçareiras, que significa novidades. O Evangelho é novidades. O que você está fazendo com o Evangelho que você recebeu, meu amado irmão, minha amada irmã? Você está indo e pregando o Evangelho a toda criatura e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Você está sendo carta viva dentro da sua casa? Você consegue pregar para a sua família sem abrir a boca, pelos seus atos, por aquilo que você faz de correto, pela aquela correção que você tem com as pessoas fora da sua casa? Ou você ainda é um crente enrustido, é um agente secreto de Jesus Cristo? Não existe, meu amado irmão. Jesus está dizendo para você que está ouvindo esse áudio: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a sua porta, a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com você e você comigo. Meu amado irmão, lembre-se disso. Jesus Cristo está batendo na sua porta para que você se torne um embaixador dele aqui nessa terra.
Um abraço, Deus nos abençoe nesse dia.